Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, queridos. Amém? Amém? Glória a Jesus. Deus está fazendo algo novo em nossos dias. Deus está construindo algo e edificando. E nós estamos aqui para compartilhar com aquilo que os céus estão construindo e delegando através da vida de homens e mulheres. Nós temos vivido dias tão intensos, dias tão movimentados, que às vezes nos deparamos em lugares que muitas vezes não foi Deus que nos colocou e nem nos direcionou para tal. Porque muitas vezes entramos num dinamismo, é algo tão intenso, nós nos colocamos tantas coisas, tantos afazeres, tantas responsabilidades, que parece que nós estamos vivendo dias que parece que eles são mais rápidos do que antigamente. Eu não sei você, mas é tão comum acontecer e chegar aí final de ano, dezembro, e de repente nós olharmos o calendário e falar, uau, esse ano passou mais rápido que o ano passado. Esse ano parece que se encurtou, parece que teve menos dias. E na verdade o tempo ele é o mesmo, e na verdade os dias são os mesmos, as horas são as mesmas, mas a gente entra num lugar de tanto ativismo, seja pessoal, enfim, tantas áreas que nós estamos, nós lidamos com tantas demandas, daqui a algumas horas, alguns já vão ter que ir trabalhar, alguns de repente já vão ter que sair do culto, porque já tem um compromisso de trabalho e está tudo certo. Eu estou dizendo que a gente colocou tanta coisa na nossa agenda, nós temos uma agenda tão cheia hoje, e às vezes você não tem uma agenda dizendo, olha, que eu vou fazer tal lugar, vou visitar fulano, vou pregar, não, é uma agenda diária que nós vamos acumulando coisas e responsabilidades, e por conta disso nós temos a impressão que parece que o tempo ele já não é mais o suficiente. Quantos de nós, de repente, não daria, ou não pediria para Deus, falar, Senhor, hoje poderia ter pelo menos 30 horas, porque eu preciso resolver um problema, eu preciso terminar uma tarefa, ou preciso desenvolver algo, e às vezes aquele tempo que nós temos parece ser tão curto, devido a tantas demandas que nós estamos tendo, devido a tantos afazeres. Eu não sei se você já se sentiu dessa forma, eu pelo menos sim. Por vezes dizer, Deus, hoje seria bom ter pelo menos 30 horas, porque acho que eu conseguiria terminar aquilo que eu comecei. Já sentiu assim? Todos os dias. E a gente entra num lugar que não foi aonde muitas vezes Deus quis nos colocar. Porque uma coisa é certa, Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz. Deus ele é perfeito na sua criação. Deus ele é perfeito na divisão de tarefas. Deus é perfeito nas suas escolhas. Deus é perfeito e fiel naquilo que Ele tem delegado a homens e mulheres. Então, se Deus é perfeito, as 24 horas que temos, ela é suficiente dentro do governo de Deus. Os 7 dias de semana são suficientes, os 365 dias no ano são suficientes. Porque nós precisamos nos organizar, nós precisamos entrar num lugar agora de falar, Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso agora olhar para a minha vida, olhar para o cenário que eu estou vivendo, e quais são as prioridades? Quais são as prioridades que nós devemos colocar? Sabe aquela listinha que também nós temos o hábito de fazer no final de ano? Virou 2024, vai iniciar 2025, e grande parte vai colocar lá, esse ano, 2025, vai ser o ano que eu vou emagrecer. É ou não é? Mas já tem 10 anos que você está fazendo a lista. E por que Deus não faz? Por que não compete a Deus fazer? Porque não cabe a Deus fazer essas coisas. Cabe a nós, temos uma disciplina e começar a executar.
A gente coloca na listinha, esse ano de 2025 vai ser o ano diferente, vai ser o ano da glória, vai ser o ano do extraordinário. E a gente coloca lá, 2025 vai ser power, vai ser poderoso, vai acontecer muitas coisas, nós vamos viver dias extraordinários. E o que acontece em 2025? Muitas vezes nada. Porque a gente cria coisas que não existem, criam coisas que Deus não quer nos dar. A gente quer viver o extraordinário, a gente quer viver o sobrenatural, a gente quer viver o impossível, a gente quer viver aquilo que estão dizendo, aquilo que muitas vezes acontece e fala, não, eu vou viver isso, mas por que a gente não vive? Porque a gente menospreza o ordinário. A gente não dá valor à segunda-feira, que eu acordo muitas vezes 4 da manhã, e a gente acorda, que droga, não, glória a Deus. A gente não celebra quando a gente se levanta, mesmo com o frio que está acontecendo, mesmo com o frio, aí você levanta, toca o seu despertador, ou teu celular, enfim, eu não sei qual método você usa, mas de repente toca e você fala, não acredito, segunda-feira. A gente não celebra aquilo que deveria ser celebrado. Num dia tão frio, tão tenso, aí você sai daqui, a gente está em comunhão, um culto maravilhoso, presença de Deus. Aí nós chegamos em casa e logo vamos para debaixo das cobertas e a gente não agradece a Deus pela cama quente, pelo teu colchão. A gente não agradece, não celebra o ordinário. A gente tem dificuldade nas refeições e falar, Senhor, obrigado por essa refeição. A gente quer ver, não, que eu queria agradecer a Deus quando eu estivesse num coco bambu, num vento aragano. Não, irmão, quando você estiver lá, agradeça também. Mas agradeça pelo arroz, pelo feijão, pela batata, pelo ovo. Agradeça pelo ordinário. É aquilo que está te sustentando. Eu vou te dizer uma coisa, coco bambu não é que te sustenta. Restaurante chique não te sustenta. Sabe o que traz sustento para você? Arroz e feijão todos os dias. E Deus tem colocado isso na nossa mesa. Deus tem dado arroz, Deus tem dado feijão. É o que me traz sustento, é o que sustenta a minha vida. É o que eu como, que me fortalece para eu caminhar um pouco mais. Mas eu não tenho um café extraordinário. Irmão, você não precisa de um café extraordinário, você precisa de um café ordinário. Todo dia você tem café, cafezinho fresco, você tem um pãozinho com margarina. Irmão, não é nem manteiga, é margarina, mas está tudo certo. Celebra a Deus por esse tempo. Porque se nós agradecermos e celebrarmos o ordinário, fica tranquilo, quando chegar o extraordinário na sua vida, aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus ia fazer, você vai saber quem foi que te deu, você vai saber quem te sustentou, você vai saber, Senhor, muito obrigado por estar de repente num restaurante, eu nunca pensei em estar, muito obrigado por estar com a minha família, muito obrigado por aquilo que o Senhor me deu, porque eu sei que em tudo o Senhor tem cuidado de mim, em tudo o Senhor tem guardado a minha vida, em tudo o Senhor é bom. E Deus, Ele é bom em todo o tempo. Então o ordinário, ele é maravilhoso. Porque o ordinário é você estar com a sua família na mesa. O ordinário é você estar em comunhão com o irmão. O ordinário é você estar no lugar, estar num ambiente, de repente chega alguém, vamos comer junto? Vamos comer junto. É pão velho com refrigerante de ontem, mas não importa. A gente precisa celebrar esses momentos, porque nós estamos vivendo dias de um ativismo tão grande, que a gente perde a noção de que pessoas são importantes, a gente perde a noção que o dia a dia é muito importante, é maravilhoso. A gente está aqui no curso de domingo, maravilhoso, mas é tão gostoso um dia, numa segunda-feira, numa conversa, numa prosa com alguém, porque é através daquilo que nós estamos vendo, o ordinário, nós vamos apresentar alguém. Porque no culto nós celebramos, no culto nós rendemos glória, no culto nós estamos aqui celebrando a Jesus, porque o culto sempre foi para Deus e isso não pode mudar. E o culto para Deus tem que ter esses princípios, ou seja, tudo que nós estamos oferecendo é gratidão a Ele. E quando eu me ofereço em gratidão, eu estou dizendo, Deus, eu posso estar desempregado, mas eu sou grato porque o Senhor tem me sustentado. Deus, eu sou grato porque pela minha família. Talvez eu não tenha as melhores coisas que eu desejaria, mas tudo que eu tenho hoje é o suficiente para me colocar de pé.
Talvez eu não tenha o melhor travesseiro, mas é o meu melhor, é o melhor. Eu posso sentar, deitar com a minha família, eu posso ali, uma coberta. Eu não sei você, mas eu tenho raiva de coberta nova. Eu gosto daquela velha que dá, você pega, você esquenta, você joga no chão, está rasgado. Eu falo, não joga fora, pelo amor de Deus. É que nem toalha. Agora você vai ver, tem toalha, 3.000 linhas, para que serve? Não seca nada. Não, é que tem 3.000 fios. Aí você pega aquela toalha, passa no rosto, a água continua lá. Tem 3.000 fios. Mas eu gosto daquela, toalha boa é toalha velha, irmão. Põe na mão, já absorve a água, já está tudo certo. Glória a Deus. Sabe, a gente precisa agradecer, ser grato pelo ordinário. Ser grato pela vida, ser grato pelo ar que respiramos. É falar assim, eu mesmo cansado, glória a Deus pela segunda-feira, porque eu estou de pé. Vou pegar de repente um ônibus lotado, mas Deus, obrigado, porque é nesse lugar que o Senhor está provendo para a minha vida e para a minha casa. A gente reclama tanto de patrão, irmão. Eu falo uma coisa, se não está contente, pede conta. Tá tudo certo. Pede conta. E vai se especializar em fazer algo. Mas a gente precisa ser grato a Deus com aquilo que nós temos. Ser grato a Deus por aquilo que Deus está nos sustentando. Porque a gratidão, ela move a nossa vida de uma forma diferente. Porque sabe como a gente se torna ingrato? É quando eu olho para o meu vizinho. E em vez de eu celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida dele, eu olho para ele e eu olho para a minha vida. Eu comparo. E falo, a vida dele é melhor do que a minha. E porque eu olho e faço comparação, eu falo, a vida dele é melhor do que a minha. Eu já tenho uma analogia simplista dizendo, Deus é mais bom com ele do que comigo. Deus abençoa ele mais do que eu. Por quê? Só porque ele é mais bonito. E a gente tem uma análise muito fria e muito desconexa com a vontade de Deus. Porque em tudo que Deus está fazendo e construído, Deus está nos dando motivos para sermos gratos. Deus está nos dando motivos para celebrarmos. E celebrar aquilo que Deus está fazendo no vizinho, sim. Porque a gratidão, ela destrói barreiras que nós colocamos. E muitas vezes são barreiras intransponíveis, porque nós construímos de uma forma que nós não conseguimos ultrapassar elas. Coisas que nós construímos, e não foi Deus e muito menos o diabo, mas nós colocamos num lugar onde nós entendemos que aquilo que Deus faz na vida do meu vizinho é melhor daquilo que Ele está fazendo na minha. Entenda uma coisa, Deus não tem filhos prediletos. A Bíblia vai dizer que Ele tem uma causa eterna, e a causa foi cumprida em Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que tenha vida eterna. A vida eterna é essa, que todos creiam no Filho, que é Jesus Cristo. E a vida eterna, aquilo que Ele tem para nós, construiu para mim, para você, e é nesse lugar de eternidade, é nesse lugar de graça que Ele tem para nós. E é por isso que Deus não tem filhos prediletos, mas existem filhos que acreditam mais do que os outros. Eu quero ser aquele que acredita mais. Eu quero ser que você seja aquele que acredita mais. Mas eu não tenho nada, não tenho condição. Não importa, mas eu acredito naquilo que Deus é, naquilo que Deus vai fazer, e que de um homem simples, de uma mulher simples, de um lugar simples, sem recurso, eu sei aquilo que Deus pode fazer muito mais, infinitamente mais, aquilo que eu penso ou imagino, porque eu estou sendo aperfeiçoado na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, Ele mostra realmente quem Ele é, porque Ele não age na minha força, Ele não age na minha espiritualidade. Deus, Ele não age porque eu sou espiritual, não, Deus age na minha humanidade. Deus, Ele vai agir não naquilo que eu sei, não nas minhas habilidades, não quão espiritual eu sou. Deus não age nessa forma, Deus age na minha humanidade, porque a minha humanidade expressa toda a minha fraqueza, expressa minhas mazelas, expressa todos os meus defeitos, expressa todas as características minhas, e é nesse lugar que o poder de Deus, que a graça de Deus é aperfeiçoada, porque de um homem e de uma mulher que não tinha nada, agora ela tem tudo, porque ela tem Jesus. De um homem e uma mulher que não tinha expectativa nenhuma, agora ele crê no Filho, e o crer no Filho é onde Deus vai estabelecendo graça, amor e verdade, porque entenda uma coisa, a glória de Deus é manifesta através daquilo que você carrega.
A glória de Deus é manifesta através da sua vida. Porque quando você faz algo, e as pessoas vão olhar você, e elas vão dizer, glória a Deus, eu estou vendo que você não é mais o mesmo. Pessoas vão dizer, você não é mais a mesma, você anda diferente. O que aconteceu? Você vai falar, não, eu estou celebrando o ordinário, eu estou agradecendo a Deus por todos os dias, tudo que acontece. Seja bom, seja ruim, Deus é bom. Seja no vale ou seja no monte, Ele é bom. Seja com dinheiro ou sem dinheiro, Ele continua sendo bom. Porque Deus, nós não devemos medir por aquilo que Ele nos dá. Nós vamos liberar simplesmente amor e graça por aquilo que Ele é. E quando nós olhamos para o Filho, nós vivemos a essência desse amor. Eu quero compartilhar um texto de 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 16. E eu quero cantar. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além que um coração cantando aleluia, aleluia. Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios, e ele está dizendo no capítulo 2, versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que nós possamos levar a instrução? Deixa aí, coloca também Romanos capítulo 11, por gentileza. Se eu não me engano, o versículo de número 35. Pode ser o 34, perdão. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Pode passar. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que seja restituído ou recompensado? Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreendeu, quem pôde ser o seu conselheiro? Paulo está falando da igreja de Coríntios, em 1 Coríntios, e a igreja de Roma, agora no capítulo 11 de Romanos. Quem pôde trazer uma instrução a Deus para que, de fato, Ele pudesse recompensar-nos de algo, ou nos restituir de algo? Ou quem foi o seu mestre? Quem foi o seu professor? Quem foi, de repente, qual escola teológica que, de repente, Jesus precisou estar para ter todo o conhecimento e toda a glória? Porque quando eu olho para as Escrituras, eu consigo enxergar um Pai que criou todas as coisas e, através do Filho, mostrou o seu amor e verdade. Um Pai que nos ama tanto que a impressão que às vezes nos dá que Ele nos amou mais do que o próprio Jesus. A impressão que eu tenho é que nós fomos mais amados que Jesus. É como se o Pai dissesse: olha, eu te amo, Jesus, mas eu amo demais aquela galera. Eu preciso que tu vai lá e se entregue para que a salvação agora os alcance. Porque como nós vamos compreender a mente do Senhor? E a mente do Senhor, ela precisa ser discernida de uma forma, de fato, simples, porém espiritualmente. Porque nesse texto de Coríntios, Paulo está dando instruções, falando que as coisas espirituais, elas precisam discernir de forma espiritual.
porque elas necessitam de uma análise diferente, de uma procura diferente, de uma forma diferente. Porque se eu pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e ler simplesmente como um livro qualquer, talvez eu vou deixar para trás, ou não vou conseguir degustar sabores, deleites daquilo que ela revela. Porque a maior revelação da Bíblia é a expressão de Deus revelada no Filho. Porque se nós fizermos uma linha do tempo, nós vamos ver que desde o princípio, Deus ele sempre buscou trazer para a humanidade a realidade do amor dele. Porque se nós olharmos desde a época da lei, até mesmo instituída pelo próprio Moisés, nós vemos que as leis construídas foram para proteger, para guardar e dar instrução e direção. E nós vemos Deus levantando pessoas e coisas acontecendo e apontando para um destino, que era sempre apontando para o Messias e para o Cristo. Ou seja, nós vemos a palavra de Deus apontando as Escrituras para a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre foi e sempre será para que nenhum se perca. Me ajude em João capítulo 6, versículo 40. Olha o que esse texto vai falar. Porque de repente você me pergunte, mas pastor, qual que é a vontade de Deus? Te explico. Perdão, coloca no 39. Olha só. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que ressuscite no último dia. E o versículo 40 vai continuar dizendo: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Quem está falando aí agora é Jesus. Paulo está dizendo, onde nós lemos, quem conheceu a mente de Cristo, para que de repente pudesse o aconselhá-lo. Em Romanos também fala, quem pediu emprestado para que pudesse ser recompensado, ser restituído. Ou seja, as coisas espirituais sendo discernidas espiritualmente. E quando Jesus ele está diante da multidão, naquele tempo, Jesus ele tinha feito uma multiplicação de pães. É justamente em João capítulo 6 que tem aquela história onde o menino, que a Bíblia não fala do nome, mas André chega para Jesus e fala: olha, aqui tem um garoto com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus pediu para que trouxesse, e ali foi feita uma grande multiplicação, para aquela grande multidão. Ou seja, toda a multiplicação ali, e nós vemos que aquele povo foi alimentado. Mas Jesus ele precisou se retirar do lugar que estava, e é interessante que ele vai para o monte orar, e logo depois ele sai do lugar onde estavam, os seus discípulos já haviam saído de barco, foram para uma outra cidade, para outra banda do rio. É nesse decorrer que nós temos aquela história onde Jesus aparece no meio do mar, andando sobre as águas. Mas avançando um pouco, nós vamos ver que Jesus ele está novamente, o povo foi procurá-lo, e existiam alguns fariseus, e Jesus trazendo várias análises acerca do reino. E uma dessas análises estava dizendo que ele era o pão da vida. Ele é o pão da vida, ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que realmente eles prezavam, porque eles foram alimentados ali, porque Jesus fez um grande milagre, uma grande multiplicação. Mas aquele povo, ele não estava a fim de buscar a Deus. Eles estavam buscando Jesus pelos pães. Tanto que Jesus vai contextualizar dizendo: vocês só estão aqui porque vocês viram os sinais.
mas vocês não estão crendo. Então eles indagaram Jesus dizendo, então diga-nos algo, nos mostre para que nós creiamos. Então ele vai dizer, olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão de Deus, o pão que dá a vida. Então Jesus está mostrando, Jesus está colocando uma verdade que eles não entendiam. E é por isso que a Bíblia vai dizer uma coisa sobre a obra de Deus. Então eu quero falar sobre algumas coisas e pontuar. Qual é a obra de Deus? Talvez a gente pense, a gente está gastando tanto tempo, o dia está passando tão rápido, estamos correndo, e muitas vezes nós estamos falando, nós estamos fazendo a obra de Deus. Eu vou para a igreja, eu ajudo nos ministérios, sim, eu estou fazendo a obra de Deus. E a gente entra nesse lugar, a gente entra nesse ambiente de ativismo religioso, a gente entra que a gente está na igreja de domingo a domingo, e a nossa fala sempre é, estou fazendo a obra de Deus, e é por isso a gente coloca tanta coisa na nossa agenda, que chega no final de ano, a gente parece que os dias passaram mais rápido do que o normal, e na verdade a gente inchou a nossa agenda, e a gente precisa rever prioridades, elencar prioridades, definir prioridades. E eu quero te dar alguns conselhos nessa noite, para que você anote e guarde no teu coração. Primeiro ponto, o que é a obra de Deus? Coloca em João 6,29. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Então, mas a obra de Deus não é de repente cultuar, não é de repente servir em alguma área, em alguma demanda, é louvar, tocar, pregar, ministrar. Sim, isso faz parte de um contexto daquilo que está sendo construído. Mas a obra de Deus definida e bem colocada é essa que Jesus disse, que é justamente que creiais naquele que Ele enviou. A nossa função, meus amados, é apresentar para o mundo Jesus Cristo. A nossa função como filhos é levar Jesus em cada lugar que nós estamos inseridos. Então, como que eu posso fazer a obra de Deus com maior excelência? Como que eu posso fazer a obra de Deus com maior verdade? Como que eu posso fazer a obra de Deus de uma forma plena? Naquilo que Jesus declara pelas Escrituras, te digo já. Quem aqui solteiro levanta a mão? Os solteiros levantam a mão. Glória a Deus. Os adolescentes, ninguém é solteiro? Meu Deus. A minha Manu levantou a mão, né? Porque ela... Quem é casado aqui? Glória a Deus. Como que eu posso fazer a obra de Deus? Para os solteiros, que de repente ainda, alguns moram com os pais, outros de repente já têm uma vida que não mora com os pais, mora de repente sozinho. Então eu tenho algumas orientações. Sabe como você vai apresentar Jesus na sua casa? Porque o primeiro lugar que você precisa apresentar Jesus é na sua casa. Não adianta a gente querer ir para as nações, não adianta a gente querer as plataformas, não adianta a gente querer fazer algo fora que a gente não faça dentro. Principalmente para as meninas, meninos, quem mora com pai e mãe. Primeira coisa, acorda, arruma tua cama, organiza teu quarto, lava a louça, vai lavar um banheiro. É sério isso, é sério. Vai ser diferente.
sem alguém precisar te obrigar, ou te pagar, né? Às vezes às vezes não sai tão barato, irmão. Irmão. Mas faz aquilo que é ordinário. Acordar, arrumar as coisas, agradecer a Deus. Mas como que eu vou pregar a Deus fazendo essas coisas? É simples. Às vezes teus pais nem cristãos são, mas vai notar aquilo que Cristo está fazendo com você. Aí de repente, mas você é casada, mas o marido não é cristão, mas a esposa não é cristã. O primeiro lugar que você precisa mostrar Jesus é na sua casa. Então você vai amá-lo, você vai amá-la, você vai honrá-la, você vai cuidar dele, você vai ser diferente. Principalmente para homem, normalmente a gente cresceu ouvindo muito que homem tem que ser bruto, homem tem que ser, talvez a gente ouviu isso e talvez serviu para aquela época de alguma forma, mas a Bíblia não nos ensina isso. É quando de repente você faz algo diferente com gentileza para sua esposa, faz algo com gentileza para os seus filhos. Aí você faz coisas que você não fazia dentro do casamento, que a maior delas é dar atenção. Às vezes a esposa não quer um presente, ela quer você presente. A gente fica tão preocupado de dar presente, sem dar coisas. É claro que é bom, a mulher gosta, mano. Eu sei que gosta. Glória a Deus. Os presentes são bons, mas a presença é melhor. Você pode educar os seus filhos dando tudo para eles, mas se você não for presente, você não deu nada. Então a melhor coisa para transferir Jesus para os filhos não é dar presente, é ser presente. Então em diversos cenários que nós estamos vivendo, nós precisamos mostrar Jesus. E o melhor cenário para mostrar Jesus é na nossa casa, fazendo coisas diferentes, mostrando que Deus está mudando a gente, mostrando que Deus está falando, nos dando uma palavra, porque a gente quer ouvir Deus falar, e a gente normalmente quer ouvir daquela forma, não, assim diz o Senhor, avança, vai para cima, e Deus está falando, pisa no freio. Ressignifica algumas coisas na sua vida, prioriza agora, pega a sua lista, o que você faz? De repente você coloca, isso aqui, poxa, eu faço isso aqui é inútil, coloca na sua lista, poxa, eu faço isso aqui, não sei porque eu faço isso, não vale nada. Você vai perceber que você vai ter mais tempo para algumas coisas. E detalhe, tempo para descanso. Porque eu sei que tem irmãos, tem pessoas que trabalham tanto, tem tanta coisa que às vezes dormem pouco. Porque é tão corrido, é tanta coisa e praticamente não dorme. Eu tenho certeza, se você colocar prioridade na sua vida e fazer uma lista de prioridade, eu tenho certeza que até dormir você vai dormir melhor. E não vai acordar com aquela cara feia, horrível, de bravo, não. Você vai estar feliz, você vai dormir, Deus. Você vai estar bem. Porque dormir é bom, irmão. Então você vai descansar melhor. Porque a obra de Deus, ela é feita dessa forma. É quando o Filho é apresentado. E quando o Filho é apresentado, as pessoas vão crer em quem? No Filho. E quem está falando do Filho? Você. Porque o Filho mudou a sua vida, o Filho está mudando a sua vida. De um homem bravo e estressado, comecei a ser um homem mais calmo e gentil. De uma mulher estressada, virada no girai, qualquer coisa é motivo de barraco. Não, peraí. Aí a pessoa começa, mandamento. Porque tem mulher que é barraqueira, irmão, e gosta de um barraco. Mas quando vem o Espírito Santo, ela começa domínio próprio, me ajuda a não matar meu marido. Tem mulher que é bênção. E a oração muitas vezes é essa, me ajuda a não matar o meu marido. Por mais que ele merecesse. Mas nós é crente, amém, irmão? Nós somos crente. Não pode fazer essas coisas.
Mas eu estou dizendo que nós precisamos se organizar de uma forma para que aquilo que estamos recebendo a gente possa compartilhar Cristo. Porque entenda uma coisa, nós sempre vamos compartilhar algo. Ou você compartilha o céu, ou você compartilha o inferno. Ou a pessoa que chega perto de você encontra o céu, ou a pessoa que chega perto de você vai encontrar o inferno. Porque se a gente só reclama, se a gente só quer viver coisas, quero viver ordinário, mas não consegue limpar o chão de casa, não consegue fazer as coisas ordinárias, como vai viver o extraordinário? Se a gente não celebra as pequenas coisas, se nós não celebramos as pequenas conquistas, como que nós vamos ter as grandes? Nós não nos alegramos quando de repente acontece alguma coisa tão simples e de repente alguém vem te contar com tanta alegria e felicidade e a gente não celebra. Não, celebre aquilo que está acontecendo, celebre as coisas ordinárias, celebre o dia a dia, celebre a segunda-feira, celebre o dia que chove, celebre o dia que faz sol, celebre o dia que faz frio, mas celebre porque Deus nos deu isso e Deus te deu a oportunidade de viver isso. Coisas que muita gente nem estão aptas a desfrutar, e nós estamos aqui desfrutando de tanta coisa. Vai estar frio, mas você está passando frio por acaso? Você não está com uma roupa? Deus te deu, irmão, glória a Deus. Deus te deu uma roupa quentinha, aleluia. Deus tem nos dado muito além daquilo que precisamos. Deus tem nos abençoado de uma maneira muito maior daquilo que de fato precisamos e até mesmo merecemos. Tudo que nós temos vivido é bondade e misericórdia de Deus. Então, como eu vou fazer a obra de Deus? Eu vou fazer mostrando Ele. Eu preciso que as pessoas creiam no Filho, e é Jesus. Então a obra de Deus, ela além de um microfone na mão, ela além de um instrumento na mão do músico, ela é além de aquilo que nós estamos fazendo, recepcionando e construindo de repente uma estrutura. Porque a obra de Deus, ela é muito maior. A obra de Deus é quando nós entendemos as Escrituras e nós ficamos bravos, indignados conosco, com a gente mesmo, quando a gente fica irritado, quando a gente fala, não acredito que eu cometi esse mesmo pecado, eu não acredito que eu não consegui ser firme quando eu deveria ser firme, eu não acredito que eu não estou vivendo em santidade. Quando a palavra de Deus nos confronta e nós agora começamos a analisar, fazendo uma autoanálise, eu preciso melhorar nessa área. Isso mostra que nós estamos vivendo um período e um tempo de transformação, um processo de transformação que não é do dia para a noite, mas ele precisa ser progressivo, ele deve ser contínuo. Ou seja, se eu melhorei, eu estou melhor do que ontem, eu preciso melhorar para que amanhã eu seja melhor do que hoje. E uma coisa é impossível, você nunca vai conseguir fazer duas coisas: fazer o que aconteceu ontem e nem o que vai acontecer amanhã. Então é por isso que hoje é o dia de tomar uma decisão, de falar, Deus, eu vou ver a Tua palavra, eu quero representar o Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim de alguma maneira, aquilo que eu estou construindo, que elas vejam Cristo na minha vida. E vai ver como, porque eu vou chegar de manhã, não vou estar com a cara amassada e brava, eu vou chegar, seja para o motorista, para o cobrador, para o Uber, para a tiazinha do pão, falar, bom dia, que Deus abençoe seu dia, e faz com alegria, irmão, faz com gentileza, seja diferente. E de repente a pessoa vai falar, encontrei a Tainara, falei, bom dia. Não, foi à noite, né? Foi mais para a noite. Falei, boa noite. Olha, se eu não tivesse falado, hein? Você vai me denunciar agora. Aí, brincadeira. Nós encontramos pessoas, nós precisamos representar Cristo, porque esta é a obra de Deus, que creiais naquele que Ele enviou. E eu preciso mostrar. E antes de mostrar, eu preciso compartilhar aquilo que nós temos sido alimentados. Porque nesse contexto, Jesus alimentou muita gente com pães e peixes. Com pães e aquele povo ficou alvoroçado e seguiu Jesus. E queria Jesus, não, eles não queriam Jesus, eles queriam aquilo que Jesus estava fabricando. É como se Jesus fosse um grande padeiro e fizesse muitos pães, eles queriam os pães, eles não queriam Jesus.
Mas como ser alimentado? Eu preciso ser alimentado. Deus tem um alimento que é muito maior e melhor. Coloca pra gente aí, João capítulo de número 6, versículo de número 35. Olha o que as escrituras vão dizer sobre a questão de ser alimentado. Versículo 35 do capítulo 6 de João. Coloca pra gente, em nome de Jesus. Vai dizer assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Aleluia, porque o alimento que Jesus queria aplicar para o povo não era o sinal do pão, era mostrar que Ele era o verdadeiro pão, onde Ele alimentaria muitas pessoas, onde pessoas seriam tocadas pela palavra, por Ele, por aquilo que Ele estava carregando. Ou seja, as pessoas vão ver Cristo em você e você vai mostrar o Cristo, porque essa é a obra de Deus, e você vai ser alimentado por uma palavra que vai te encorajar, por uma palavra que vai te sustentar. Como eu falei no princípio, às vezes a gente quer viver tantas coisas, mas a gente não vive o ordinário. Então entenda uma coisa: o que te traz sustento não é o ordinário, o extraordinário. O que te traz sustento é o dia a dia, é o arroz e o feijão. E o que Jesus está dizendo: olha, se você estiver em mim, e se você olhar para mim, se você olhar para mim e tiver fome, Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu vou alimentar você, eu vou te sustentar, eu vou te proteger. E tem mais: se você continuar crendo, você nunca mais terá sede, porque o que nós estamos vivendo? A palavra é o nosso alimento, e o Espírito Santo é que habita em nós e que nos dá a direção. Nunca faltará palavra e nunca faltará a direção do Espírito sobre a sua vida. O que Jesus está dizendo? Que em todo tempo você vai ser direcionado pela verdade, fundamentado por ela. Em todo tempo o Espírito vai te direcionar a viver coisas que você nunca viveu, porque quando você vive o ordinário, você é alimentado pela palavra, e quando vem o Espírito, você começa a viver o extraordinário, aquilo que você nem imaginava viver, aquilo que você nem esperava viver, aquilo que talvez estava em sonhos, mas o Espírito Santo te conduz a lugares, o Espírito Santo te conecta a pessoas, o Espírito Santo te envia a lugares para que você compartilha, e de repente você não fez muita coisa, você não fez teologia, mas calma, mas você tem uma palavra, você tem uma função, você recebeu algo de Deus, que você não tem fome, porque Ele está com você pela palavra, e você começa a derramar do Espírito Santo sobre a vida de pessoas. Então você começa a alimentar pessoas também através daquilo que você carrega. E aquela pessoa que estava faminta, e como que ela estava faminta? Porque ela viveu a vida toda longe de Deus, ela viveu uma vida vivendo uma mentira, ela viveu uma vida talvez desconexa com a vontade e o amor de Deus. De repente ela viveu numa prisão religiosa que ela não poderia fazer nada. De repente ela viveu num cativeiro religioso onde ela era oprimida. Aí vem Jesus e nos dá uma palavra que mergulha na nossa vida, que deságua sobre nós, que é onde nós estamos agora desnudado de fato, despido das nossas vontades, e a gente começa a entender e a compreender, porque nós revelamos quem nós éramos, e a palavra vem nos trazendo mudança e transformação. Porque agora eu já não sou o mesmo de ontem, e hoje eu me esforço para ser melhor amanhã, porque a verdade de Deus vai nos levando nessa condição de transformação. Então a pessoa vem sedenta, dizendo: eu não consigo enxergar Deus como Pai, eu não consigo enxergar Deus como um Deus bom, porque tudo que eu aprendi é que se eu fizer para Deus, eu vou ser recompensado por Deus, e se eu não fizer para Deus, ou fizer errado, eu vou ser castigado. A gente aprendeu assim. Nossos pais nos ensinaram assim: não faz isso porque Deus castiga. Não faz isso porque, menino, porque senão Deus... Graças a Deus eu fui um menino bom, não dei trabalho para meus pais. Só que não, tomara que minha mãe não escute isso, nem minhas irmãs. Brincadeira, irmão. Mas a gente aprende, a gente cresce. Então qual é a mentalidade que nós temos de Deus? Que Deus é um Deus mau. Se nós formos obedientes, Ele vai me presentear, e se nós formos desobedientes, Ele vai me castigar.
E a gente coloca isso como uma regra de vida. E na verdade, a gente precisa entender e compreender a revelação de Deus, da paternidade de Deus. Porque Deus, Ele é bom em todo tempo. Deus, Ele é bom no dia bom, Deus é bom no dia mau, porque em todo lugar Ele continua no mesmo lugar. Ele continua sendo soberano. Então, quando eu vou olhar para a paternidade, eu vou ver que Deus, Ele está exercendo paternidade na vida de pessoas como? Porque a paternidade não é pegar alguém e colocar no colo, mas a paternidade é formar novos pais. É o que Deus está fazendo com a gente, encorajando a gente a viver coisas que a gente talvez nunca viveu. Porque o cuidado de Deus é te direcionar, e o cuidado dele é dizer aonde nós precisamos ser corrigidos. Porque o pai, irmão, pai é pai. Pai é diferente do amigo. Amigo fala a verdade, mas pai é diferente. Porque o amigo às vezes fala a verdade, mas ainda te quebra um galho, porque para não perder a amizade, sabe? Ele ainda releva algumas coisas. De repente você está fazendo algo, o amigo fala, não, cara, não é assim não. É assim. Não, tá legal, tá o seu projeto. Sabe quando você mostra um projeto para um amigo e ele não gosta, mas é amigo. Aí você mostra o projeto, ele fala, e aí, o que você achou top? Bom, legal. Show de bola. E o que você achou? Aí você está todo entusiasmado. E você, não, porque eu vou fazer isso, eu vou construir dessa forma, olha que legal. Eu já tenho um planejamento, e assim vai ser dessa forma, vai ser assim, eu vou atender muita gente. Aí você coloca para o seu amigo. Aí você fala, não, é legal, bom. Não, acho que é por aí mesmo. É amigo, ele não quer perder a amizade. Mas sabe como é o pai? Aí você chega pro pai, olha que eu estou construindo, estou fazendo uma estrutura muito legal, eu vou atender pessoas aqui, vou fazer dessa forma, e o que o senhor acha? Olha, isso aqui não faz sentido, não, você vai abrir o quê? Não, vou abrir um comércio. Mas para que você tem isso? Não, isso aqui não faz sentido, não é da sua área, isso aqui você não vende, isso aqui, o pai vai falar a verdade. E o pai vai dar destino. E o pai vai dizer, olha, isso aqui não serve, isso aqui não cabe, não dá, mas tem uma coisa. Faz diferente, faz desse jeito, tira isso, mas coloca isso, tira daqui, se posiciona dessa forma. O pai, ele vai corrigir, ele não vai menosprezar, ele vai corrigir e te dar destino. A função do pai é exercer paternidade, não simplesmente colocando um filho no colo, mas é dizendo as diretivas corretas, dando destino para o homem e para a mulher. Então Deus faz isso comigo, com você. Quando eu chego para alguns irmãos e falo, olha, nossa, seria muito legal fazer isso. E aí de repente vem ali e fala, tá bom. Eles falam, porque eu sou pastor. Aí vamos orando, aí de repente alguém fala assim, tem aquela, acende uma luz e fala, não pastor, vamos orar, né? Eu já entendi tudo e já fiquei bravo, porque eu queria fazer. Então vamos orar. Aí vem Deus falando, ô cabeção, não é agora, não é tempo, não é para isso, calma um pouco. Aí eu falo, não, é verdade. Porque o pai sempre vai falar a verdade, vai dar destino. Fala, não é para agora, não é para esse tempo, mas calma, não é que não vai acontecer, porque não é para esse tempo, mas faz diferente, toma ações diferentes, muda, corrige a rota, corrige essas questões. Então nós temos que entender que a paternidade de Deus exercida em nós, ela vai nos dar destino e nos dar coragem. O Senhor vai nos encorajar. Então é por isso que eu preciso entender a obra de Deus e fazer a obra de Deus, que não tem a ver com o microfone, tem a ver com o estilo de vida, para mostrar Jesus, amém? E eu preciso ser alimentado por essa verdade, que é ser alimentado pelo pão da vida, que é Jesus, porque com Ele eu nunca vou ter fome, e se eu continuar crendo eu nunca vou ter sede, porque vai desaguar a graça do Espírito Santo para nos mover, para continuar nos movendo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é aquele amigo também, é o amigo que te confronta, e é um amigo que te aponta para o destino, irmão, também. O Espírito Santo é aquele camarada, aquele amigo que fala, cara, caminha um pouco mais, você está cansado, avança, não, mas não dá. Não, dá sim, vamos lá, caminha mais um pouco, corre mais um pouco, avança mais um pouco, mas não para. O Espírito Santo é aquele amigo que vai falar, cara, tá com dificuldade, toma uma água aqui, aqui, toma um pouquinho, acalma o coração, descansa, mas não para, descansa, mas não estagna, descansa, mas não desiste, continua caminhando.
Continua. Quem aqui já treinou corrida? Eu já treinei corrida uma vez. E é interessante, quando você vai treinar com pessoas experientes, a gente fica constrangido. A gente fica constrangido porque, irmão, quem é como eu, fora de forma, quer dizer, fora de forma não, redondo, tem forma. Alguma coisa assim, tem forma, amém? Só que, de repente, a gente vive num tempo de tanta... a gente está inerte, é tanta coisa, a gente fica parado, e a gente não se movimenta. Quando a gente vai participar de algo parecido, a gente fica constrangido que a pessoa está correndo junto com a gente. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Aí eu falava, não, faz o seu treino. Não, estou te acompanhando. Mas é interessante, aquele que já tem experiência e te acompanha, ele é o cara que está te encorajando. É o cara que já sabe todo o percurso, é o cara que já sabe todas as técnicas, ele sabe todas as demandas, ele sabe como se portar, ele sabe como o corpo se movimenta, como o corpo vai ter o sofrimento. É interessante, que ele fala assim, sua perna vai começar a queimar, mas não para. Não para, diminui velocidade, diminui ritmo, mas continua correndo, vai trotando, vai de alguma maneira, mas movimenta o teu corpo, porque isso vai chegar um tempo que ele vai começar essa dor, e mentaliza nisso. Então, esse cara é igual o Espírito Santo faz com a gente. O Espírito Santo está do nosso lado, está dizendo, caminha um pouco mais, avança um pouco mais, mas não para, não desiste, não estagna, continua avançando. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te direcionar para a nossa vontade? Não, vai te direcionar para o pão da vida, que é Jesus. Ou seja, ele vai te direcionar para a palavra, o que Jesus disse, o que Jesus falou. Então, fica firme naquilo que Jesus falou, fica firme naquilo que ele disse, fica firme naquilo que ele estabeleceu. O Espírito Santo vai dizer, olha para o coach. O Espírito Santo vai dizer, olha para os médicos. Não, o Espírito Santo vai dizer, olha para Jesus, olha para aquele que fez todas as coisas, olha aquilo que ele disse, ele é o pão. Então se alimenta dele, traz ele para a tua mesa. Já que ele é o pão, traz ele para a sua mesa, traz ele para a sua casa. Já que ele é o pão da vida, permita que o pão da vida tome posse de tudo aquilo que nós temos, porque esse é o verdadeiro pão, e nós precisamos ser alimentados por Deus, para que a gente entenda qual é a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa vontade como se fosse a vontade de Deus. E muitas vezes nós damos o golpe baixo. Não, porque Deus me disse. E muitas vezes Deus não falou nada. É que Deus me disse. Muitas vezes não. E é fácil discernir algumas coisas. Aquilo que Deus disse e aquilo que estamos fazendo está honrando a Deus, está honrando o nome dEle, está glorificando a Deus, está glorificando o nome dEle. Se aquilo que está sendo construído, não, mas foi Deus que me disse, está abençoando pessoas, está cuidando de pessoas, está trazendo um benefício para a sua casa. A gente consegue ter uma análise nisso. Agora, se aquilo, não, que Deus me disse, Deus mandou, só traz benefício para você, não abençoa nem a tua casa, só massageia o teu ego, só na verdade faz você crescer e mostrar que está construindo algo. Eu tenho certeza que Deus não falou isso, porque nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é onde nós lemos. Coloca novamente aí, por gentileza, João 6,40. Olha, a vontade de Deus. Porquanto a vontade de Deus daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna. Então, todo o Evangelho, ele está resumido na vida de Jesus. Porque a vida de Jesus traz a expressão exata de Deus. Coloca pra gente aí, Hebreus capítulo 1, versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Que olha, está escrito. Hebreus 1, 2. Perdão, 3. O qual, sendo o resplendor
da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus, ele é a expressa imagem de Deus. Ou seja, as pessoas que viam Jesus, viam a Deus, viam ao Senhor, eram tomadas pela presença, porque Jesus transferia e transmitia a verdade de Deus. Então, se Jesus transmitia isso, nós precisamos entender que precisamos estar conectados, firmados, enraizados em Jesus, para que a glória de Deus se manifeste através de nós, porque a partir dessas coisas é onde nós vamos transmitir Cristo, é onde nós vamos compartilhar a Deus, onde nós vamos mostrar a verdadeira obra de Deus. E quando acontecer de você de repente ter oportunidade, seja numa plataforma, em qualquer lugar, você vai ter uma convicção: peraí, eu sou um representante do reino, peraí, eu fui chamado para mostrar Jesus, então eu vou começar na minha casa, mas não vai parar na minha casa. A minha casa é um modelo que dá certo, que eu vou transferir para pessoas, amém? A minha família, o meu casamento é um modelo que dá certo, que eu vou compartilhar com alguém. A minha casa vai ser um modelo daquilo que deu certo, que eu vou compartilhar. Eu não vou criar um método, eu não vou criar algo para que dê certo, para de repente maquiar algo que deu errado, porque muitas vezes nós queremos ser prósperos no trabalho, nós queremos ter êxito em coisas que nós estamos construindo lá fora, mas a nossa casa lá está destruída, os nossos filhos estão destruídos, nossos pais estão vivendo dias terríveis, nossos irmãos destruídos. Não, eu preciso começar na minha casa, porque nenhum ministério de sucesso, nenhum emprego de sucesso, nenhuma empresa de sucesso substitui uma família fracassada. Tudo que Deus vai fazer vai começar na nossa casa, tudo que Deus vai fazer vai começar na nossa família, seja com pai, mãe, filhos, com irmãos, no casamento. Tudo que Deus vai fazer é organizar a nossa vida para que seja um modelo, porque tudo que Deus fez começou pela família. Tudo que Deus estabeleceu começou pela família, porque Deus levanta um homem chamado Abraão, fala: olha, se você me obedecer, se você me honrar, se você for fiel naquilo que eu tenho para você, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem um propósito com a família. A partir de um homem, Deus ele ia ser pai de uma grande nação. Deus falou para um homem, falou: Noé, constrói uma arca, porque eu vou guardar a tua família. A família de Noé foi preservada porque ele construiu algo, ainda que recebeu ali tantas ofensas, mas ele ouviu uma voz, ele ouviu a palavra, ele ouviu o Senhor e começou a construir, ainda que as pessoas não entendessem, mas ele construiu protegendo a sua família. Tudo que Deus faz está atrelado à família, aquilo que Deus está fazendo é dessa forma. Até mesmo vamos levantar pessoas. Qual é a instrução bíblica? Que seja um homem que governe bem a sua casa, que governe bem a sua família, porque como ele poderá dar exemplo se ele não governa bem a sua própria casa? Tem que ser um homem idôneo, honroso, respeitoso, hospitaleiro. A Bíblia vai nos dar evidências de como construir algo, e tudo que nós vamos construir é pela base sólida na nossa casa, na sua casa. Então lembra das prioridades. Onde está a sua família? Onde está a sua família como uma prioridade? Coloca isso. E o que eu amo no Evangelho é que o Evangelho ele é prático. Eu posso começar hoje. Eu falo isso, meus irmãos, não é porque a minha família é perfeita, porque não é. Primeiro, porque eu já não sou. É porque Deus tem pegado muito a gente por dentro. E a gente faz tantas coisas. A Manuela, quando tinha 4 anos de idade, ela fez abrir os meus olhos. Porque eu estava no ativismo. Em empresa, no trabalho, na igreja, tanta coisa. Ela com 4 anos de idade, Cristiane passou de frente de um shopping, e ela falou: mãe, vamos no shopping? E a Cristiane: não, vamos para casa, vamos chamar o papai. E ela falou: não,
Vamos só a gente mesmo. Aí a Cris, mas por quê? Por que você não quer chamar o papai? Não, mãe, vamos só a gente. Porque o pai só trabalha. O que ela quis dizer? O pai não tem tempo pra gente. Ele só trabalha. E quando eu recebi aquela mensagem, aquilo cortou meu coração. E eu fiquei bravo? Claro que não. Porque quando eu fui analisar, minha família não estava no topo da minha lista de prioridades. Minhas prioridades eram trabalho, 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 ministério, ministério, ministério. E se sobrasse tempo, família. Aquilo que a gente fala hoje, irmão, é aquilo que a gente sofreu lá atrás também. Então começou uma nova etapa de discernir aquilo que era prioridade. Pisar no freio, organizar algumas coisas e continuar organizando, porque isso vai ser sempre. Nós precisamos definir nossa prioridade de uma forma correta. Então, quando nós comentamos e falamos sobre essas questões, é porque elas fazem total sentido. E nós precisamos olhar, lembra sempre do ordinário. O ordinário é para depois, mas começa fazendo as coisas que são possíveis fazer. Hoje nós já temos um tratado, nós vamos sair daqui da igreja. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer bolo. Eu falei para as meninas, a Manu nunca fez um bolo na vida dela. E muito menos a Milena, com 5 anos de idade. Eu falei, hoje vocês vão fazer bolo, nós vamos fazer bolo todo mundo junto, só que elas vão fazer. Então nós vamos sair. É só um, tá, irmão? Não dá para ir lá para casa, não. Eu sei que já vai perguntar, me leva. Não dá para ir. Um café? Não, café tá caro, irmão. Meu Deus. Chamar para tomar café é muito amor. Não estou amando tanto assim, não. Brincadeira, irmão. É que eu não tomo café, não posso tomar. Mas sabe, faz isso. Faz alguma coisa. Às vezes está só você e o marido. Faz alguma coisa com esse homem. Né? Não. Não vamos falar de assunto desses assuntos. Hoje não pode. Hoje é pecado. Então, mas faça, sabe, essas coisas simples que a gente não dá atenção muitas vezes. Hoje nós vamos fazer bolo de chocolate com granulado ainda. Glória a Deus. E nós vamos comer tudo ainda. Para não dar tempo de você chegar lá. Em nome de Jesus. Aleluia. Não, elas vão comer, né? Eu vou só experimentar. Mas sabe, essas coisas são muito importantes para a gente ganhar a nossa casa. Porque quando você faz isso, nossos filhos, nossa família vai entender, cara, realmente você é diferente. Sabe aquela coisa que a gente não fazia, que a gente precisa fazer? Porque a gente virou crente. E quando a gente vira crente, a gente fica chato. Porque tem festa de família, a gente não vai mais. Porque a gente é crente. Não, mas lá vai ter bebida. Tá, vai ter bebida, mas você não vai beber. Mas vai, irmão. Vai lá, vai mostrar que você é diferente. Chega lá no seu tio, na sua tia, abraça, fala que bom, é um aniversário, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que o Senhor te sustente. Mas vai. Aí a pessoa não quer ir para a igreja, por quê? Não, porque ela não quer ficar alguém igual a você. Eu não, vou virar crente, depois não posso, eu penso cortar relações. Não. Entenda uma coisa, Deus, quando Ele nos coloca nesse lugar, nós de repente não vamos fazer. Porque o Evangelho, meu irmão, o Evangelho cabe todas as pessoas. Cabem todas as pessoas. Agora não cabe todas as coisas. Porque dentro do Evangelho Ele chama todos. Mas ele não permite fazer todas as coisas. Então, nós precisamos ir nesses lugares e mostrar Jesus. E é numa conversa.
É numa simplicidade que você fala de Jesus e a pessoa começa a ver Jesus na sua vida, por aquilo que você carrega. Então, quando nós carregamos o reino, independente do lugar onde você está, você vai transferir Cristo. Então, é pecado ir para uma festa da família? Não, vai lá, mas seja diferente. Faça diferente em nome de Jesus. Respeite o ambiente, se respeite e honre a Deus. Eu sempre falo isso, principalmente em final de ano. Em final de ano é comum a gente ir para os lugares, para casas de avós, tios, tias, enfim. Eu sempre falo uma coisa: irmãos, vão lá e desfrute, mas atente uma coisa: honre a Deus. Honre a Deus nesse lugar. Honre ao Senhor nesses ambientes. E eu vou honrar a Deus de todas as formas. Eu vou me portar, eu vou me vestir bem, eu vou comer bem, eu vou ter um diálogo bem, irmão, eu vou honrar a Deus. A melhor forma de honrar a Deus é você glorificar o nome dEle através daquilo que você está liberando. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, dicas simples para que nós vamos servir a Deus. Então, fazer a obra de Deus não é numa plataforma somente, faz parte dentro de um processo. Mas fazer a obra de Deus é apresentar Jesus. É aquilo que nós lemos. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem pôde conhecer? O final daquele versículo, coloca aí pra gente. 1ª carta a Coríntios, capítulo de número 2, versículo 16. Nós vamos ler novamente, para trazer a memória. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa se instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é uma prisão, mas em Cristo nós temos uma liberdade. E qual é essa liberdade? De expor as Escrituras através da nossa vida. Qual é a liberdade? De expor Cristo através daquilo que carregamos. De expor Cristo em todos os ambientes que estivermos inseridos. Nós temos a mente de Cristo. Porque qual é a mente de Cristo? É aquilo que João escreve. Jesus estava vindo, focado em fazer a vontade do Pai, para que o Pai fosse conhecido. Qual que é a nossa função? Fazer Jesus conhecido. Fazer o pão da vida ser conhecido, para que mais pessoas possam se alimentar dessa verdade. Para que mais pessoas possam se alimentar dessa graça que nós recebemos. Para que mais pessoas possam entender que Deus continua nos chamando e nos sustentando, porque é Deus que tem sustentado você. E ser grato, porque isso me traz gratidão. Isso me faz ser um homem e uma mulher grata, dizendo: eu tenho muito mais do que preciso e do que mereço, porque Deus tem me sustentado, Deus tem cuidado da minha casa, Deus tem me dado os recursos, independente do que eu estou vivendo. Eu sei que é o Senhor que guarda a minha vida. Aleluia, fique de pé em nome de Jesus. Então vamos declarar isso. Coloca a letra dessa canção que foi cantada, gratidão. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Você pode colocar as mãos no seu coração e começar a se lembrar de coisas que você precisa ser grato. Você não vai falar para mim, você não vai falar para o seu vizinho, mas que você possa começar a ser grato a Deus. Seja grato a Deus por coisas que você às vezes nem lembra mais. Você pode ser grato a Deus por coisas simples, ou talvez coisas que você nunca agradeceu. Eu tenho o hábito de, depois de tomar água, falar glória a Deus pela água, porque eu estava com muita sede. Então a gente precisa ser grato por tantas coisas. Ser grato pelos pais. Se você tem pai e mãe vivos, seja grato pela vida deles. Honre a eles. Seja grato pelos teus irmãos de sangue. Seja grato pelo irmão que está do seu lado.
Seja grato. Às vezes você queria um tênis Nike, mas você tem um Mike. Mas seja grato pelo Mike. Seja grato pela roupa que você está vestindo, que te protege do frio. E não só isso, te embeleza ainda a tua vida. Seja grato. Seja grato por aquilo que talvez você nunca foi grato. Senhor, obrigado pela cama quentinha que eu tenho. Obrigado pela casa simples, mas ela me protege e me guarda. Seja grato, porque às vezes você fala, mas eu pago aluguel. Glória a Deus. Deus está te dando condições e recursos para estar nesse lugar. Glória a Deus, você paga aluguel. Ele está te dando um lugar para te guardar. Isso é ordinário. Sabe o que é o extraordinário? É que a gratidão te abre portas e de repente você fala, Senhor, obrigado, porque hoje eu tenho a minha casa. Em todo o tempo que eu vivi de aluguel, eu fui grato, porque eu sei que o Senhor me sustentou. Sempre fui ordinário, nunca deixei de ser grato. Mas agora, o extraordinário chegou na minha vida e eu tenho minha casa própria. Louvado seja o nome do Senhor. Seja grato a Deus por coisas que talvez nós menosprezamos. Ah, Senhor, obrigado pela chuva que cai. Obrigado pelo frio que está fazendo de alguma forma. Essa é a tua vontade. E obrigado. Eu estou aquecido. Senhor, eu não tenho de repente uma picanha no meu prato, mas Senhor, obrigado pelo arroz, pelo feijão, pelos ovos. Obrigado, Senhor, pela salada. Obrigado, Jesus. A gente não agradece pela comida muitas vezes. A gente reclama de tanta coisa. A gente reclama do que falta. A gente nem agradece do que nós temos. A gente reclama na falta, mas nós não celebramos o que temos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo pão de cada dia. A gente sempre é ingrato, porque a gente reclama o que falta, e a gente nunca diz, Jesus, obrigado por salvar a minha vida. A gente nunca diz, obrigado, Jesus, por morrer no meu lugar. Eu que deveria estar morto em meus pecados, mas obrigado por morrer a minha morte, para que eu possa viver a sua vida. Seja grato nessa noite. Agradeça, 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 agradeça. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o
Obrigado, Jesus, por morrer a minha morte para que eu possa viver a sua vida agora. E a vida é essa, que a gente mostre Jesus. Essa é a obra de Deus. Que as obras revelem ao Senhor. Em nome de Jesus. Nós estamos nesse momento de ceia. E a ceia nada mais é do que trazer a memória a Jesus. Trazer a memória do sacrifício. Você pode entender que alguém morreu por mim, por você. E nós nem pedimos isso. A gente nem clamou isso. Mas houve uma decisão nos céus de entregar o seu filho. De entregar Jesus para que você tivesse vida. Mas vida em abundância. Porque Jesus disse, porque aonde eu estiver, Ele quer que a gente esteja também na eternidade com o nosso Senhor. E nessa noite nós vamos estar ceando. A ceia não é da manhã, a ceia é de Jesus. A ceia nós estamos celebrando Ele e eu convido todos vocês a participar disso. Nesse momento. Continua com gratidão. Eu quero viver gratidão. É gratidão. Não tem outra palavra. Tudo que nós estamos vivendo é gratidão. E a gente precisa viver isso diariamente. Queridos, nossos irmãos estão aqui com o cálice, com o suco, com os pães. Porque o próprio Jesus disse que nós precisamos comer do pão. E Ele é o pão da vida. Nós precisamos ter fome e sede do Senhor. E que você venha a entender isso e a um despertar no que o Senhor quer fazer, no que o Senhor quer construir. Então sei conosco, você está liberado para cear conosco, ter esse momento de comunhão. E eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Quando você pegar o pão, quando você pegar o suco, que nem a Vitória está sozinha, mas não fica sozinha não. Chega com alguém, fala assim, posso ficar do seu lado? Deixa eu ficar do seu lado. Aí se você não conhecer, você vai chegar assim, Pai Senhor, eu me chamo Silas, você? Vitória. Agora tem uma música no seu nome, né? Agora é só Vitória, agora tem. Já chama. Às vezes você não conhece, mas vai cear junto, vamos cear junto hoje. Não deixa ninguém sozinho, chega assim, oi, qual é o seu nome? Meu nome é Silas. Renan. Deus abençoe, Renan. Glória a Deus. Então são essas coisas que vamos viver isso, amém? Feche seus olhos, quero orar. Senhor, nós consagramos o pão, nós consagramos o suco, o cálice, aquilo que a Tua palavra nos diz em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo graça, partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, tomou o cálice dizendo, esse é o meu sangue que é derramado, fazei todas as vezes isso em memória de mim, porque todas as vezes que comeres do pão ou beberes do cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos anunciando esse Jesus, nós estamos anunciando essa verdade, Senhor, e nós consagramos ao Senhor, e cada vida, cada pessoa que aqui está, que seja tocada pelo Teu amor e pela Tua graça, em nome de Jesus. Nossos irmãos vão